Você já deitou na cama ao lado do seu marido, do seu parceiro de vida, e mesmo assim você sentiu ali um vazio, uma sensação de não estar realmente acompanhada? Muitas mulheres casadas, né, com relacionamento sólido, 40 a mais, bem-sucedidas, vivem essa solidão silenciosa. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que você pode começar a fazer para mudar essa realidade. E no final do vídeo eu vou compartilhar com você uma prática simples que pode sim transformar a sua noite em um espaço de conexão, não de distância. Olá, eu sou Gabriele Tubbs, e para quem não me conhece, eu sou estrategista emocional e criadora da metodologia da estruturação emocional. E aqui eu guio você, mulher bem-sucedida, a ativar a sua estruturação emocional para se libertar de traumas e despertar aí o alto amor para viver relações justas. Se você é nova por aqui, eu já te convido para você se inscrever no canal, te dou boas-vindas, né? E já aproveita para ativar todas as notificações, porque sempre que chegar um novo vídeo, além desse vídeo fixo de domingo às 18 horas, você vai receber essa notificação. Também deixa um like, porque toda semana tem esse conteúdo para te ajudar e ajudar mulheres que possam estar passando pelo mesmo que você vem passando na sua vida emocional e relacional. Quanto mais indicado o vídeo for, para mais mulheres você me ajuda a ele chegar. Olha só, eu ouvi certa vez, né, uma mulher contar, né, sobre o fato de ela ter tudo. Ela falou assim para mim: Gabi, eu tenho tudo, uma carreira sólida, uma casa linda, viagens, reconhecimento, mas quando eu deito na cama, eu me sinto sozinha muitas vezes, mesmo eu sendo casada. É como se houvesse um muro invisível entre nós. E ela me relatando, né, a dificuldade de conseguir enxergar e resolver esse problema. E ele é um retrato de muitas mulheres casadas e bem-sucedidas, né? Isso não é tão incomum quanto parece. O que pode acontecer é que essas mulheres não falam abertamente sobre isso. Realmente é um espaço reservado, inclusive, que a gente tem aqui sobre isso, e principalmente nos programas de acompanhamento que eu trago, que realmente você tem toda a sua privacidade, porque somos somente eu e você. E então, questões como essas não é por falta de amor, mas muitas vezes é por falta de presença e falta de conversa entre o casal. E quando a gente expande sobre esse problema, sobre essa problemática, vamos pensar aqui juntas, né? Por que será que a solidão à noite ela é tão dolorosa, né? E é muito interessante que eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu sinto esses aspectos muitas vezes, a diferença enorme da noite e do dia. E segundo a alquimia, ontem mesmo eu estava fazendo um paralelo sobre isso na minha mente, né, no meu mental, e é bem apropriado para esse momento que a gente está falando aqui agora, que pela alquimia, o Sol, ele é o nosso pai, ele é aquele que vai trazer toda a parte de expansão, né, é a parte que está mais relacionada com o masculino. Então pense o seguinte, minha mulher bem-sucedida, é aquela tua parte que você pega toda a tua força masculina do pai, tá, e vai a luta, vai em ação, coloca as coisas em movimento, abaixo, né, sob o brilho do sol, né? Então tem todo aquele movimento de ação, de fazer as coisas acontecerem. É bem a coisa do fazedor, né, da fazedora. Agora, ao contrário disso, a energia da lua, ela está relacionada à nossa mãe, ao feminino, à parte mais de a gente se ficar reclusa, mais no oculto. Então, quando a gente está falando aqui sobre o problema de chegar na hora da noite, do deitar, do dormir, né, e sentir esse vazio, essa necessidade, né, de ter ali um companheirismo do marido, do parceiro, do relacionamento sólido, né, mas sentindo a falta disso, então eu correlacionei, inclusive, ontem isso, pensando, olha, de fato, para vocês que muitas vezes sentem um momento de mais necessidade de carinho, de aconchego, né, de mimo, provavelmente isso está mais relacionado à noite, por esse contexto da coisa mais oculta, do secreto, né? Do feminino, da necessidade intuitiva da mulher, do que ao contrário durante o dia, que está lá em todo esse movimento que faz parte da relação com o sol. Como se literalmente até às 18 horas, vamos dizer, de 6 da manhã às 18 horas, nessas 12 horas, reinando o sol, reinando a energia do masculino, a vinculação sua com seu papai. E nas outras 12 horas, né? Então, de 18
claro que eu estou arredondando números, né? Não que o sol vai se pôr pontualmente às 18 horas, nem que ele vai nascer pontualmente às 6 horas, mas fazendo realmente esse comparativo mais rápido, de fato, das 18 horas às 6 horas da manhã, essa coisa assim mais, então, da relação com o feminino, então dessa necessidade da parte mais obscura, né? Obscura no sentido obscura da lua, né? Da parte emocional. E aí, a necessidade relacional, ela passa a ser realmente uma consequência desse emocional. Então, por que será essa relação da problemática, vamos dizer, de um pouco mais de solidão à noite, né? Isso pesando um pouco mais. Né? Também por ser um horário de descanso, quando a mente desacelera, né? Como se aquela carência emocional gritasse naquele momento. E realmente a mente desacelera, porque já passou ali todo aquele momento do dia que teve todo o movimento da tua ação, né? Que é mais aquela energia do masculino que se puxa para fora para fazer, para nós mulheres irmos lá, fazermos as ações, todas as questões. Então é como se quando chega na cama, a cama se tornasse aquele lugar do silêncio, só que muitas vezes da distância entre você e seu parceiro, né? E como se até o corpo que até pode ser estar próximo um do outro, mas com um pensamento distante, com a alma distante, né? Como se realmente estivessem distantes naqueles momentos. E a consequência disso pode te causar insônia, uma certa ansiedade, uma compensação, muitas vezes, no trabalho ou nas redes sociais. Então, muito cuidado, porque as consequências, elas podem ser, além de dolorosas, pesadas realmente, né? Se vem junto aquele sentimento de como se fosse uma inadequação, né? Será que sou eu o problema? Então, se você, mulher bem-sucedida, vem se questionando muitas vezes, nossa, será que sou eu o problema? O que acontece e tudo mais, né? A tua autoestima vai ficando abalada e você, de repente, começa até não se sentir desejada, não se sentir querida e não se sentir amada. Tá? Inclusive, aqui eu pego um gancho sobre isso, porque está para sair um novo conteúdo aqui, né, no YouTube, bastante interessante e apropriado, que vai te ajudar nessa sensação de se sentir amada. Por isso, mais uma vez, eu lembro de você estar inscrita com todas as notificações ativadas aqui no nosso canal do YouTube, porque assim que esse vídeo extra sair, você vai receber essa notificação para você não perder, tá? E olha só, se você realmente, né, já ouviu ou já pensou algo, né? Nossa, Gabi, essa parece até a minha vida que tu está descrevendo aí. Então, eu quero te falar uma coisa muito importante. Você não precisa viver esse silêncio, sabe, sozinha. E você não precisa, assim, quase que deixar isso ficar remoendo em você. Eu quero que você tenha atenção, porque aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link direto, onde tem ali o contato do meu WhatsApp, contato WhatsApp do meu time, e você pode sim me chamar por lá para a gente conversarmos sobre as ferramentas emocionais que podem realmente transformar aí a sua vida, como você vive as suas noites e a sua relação como um todo nesse casamento, nesse relacionamento sólido que você vive. Vai ser um prazer imenso a gente conversar sobre isso, te apresentar essas ferramentas emocionais. Então, depois que você finalizar o vídeo, você já procura o link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? E agora vamos falar sobre solução, sobre grande virada de chave para você solucionar isso, tá? Porque o problema não está apenas nele, né? Muitas vezes no teu parceiro, no teu marido, mas está sim em você aceitar, minha imperatriz, muitas vezes, por muito tempo, para algumas de vocês, aquela desconexão entre vocês, só que como se isso fosse normal. Ai, não, faz parte da vida. Ai, meu Deus, é assim mesmo a vida. Calma, isso é quase que um conformismo, e não é para isso que você está aqui, tá? Então, eu quero te dizer, sim, muitas mulheres casadas acabam não se priorizando emocionalmente, tá? E aí acabam mendigando migalhas de atenção, em vez de criar realmente momentos de conexão. E é aqui que está a grande virada de chave, minha imperatriz. Porque quando você desperta o teu auto-amor para relações, você realmente muda o teu campo energético ao teu redor, teu campo eletromagnético, e, consequentemente, muda o campo energético da sua relação. Então, você não espera mais que ele fique lá adivinhando as coisas. Você acaba criando espaços na relação de vocês, como se fossem salas, para que conversas novas se abram e você mesma possa dizer para o seu marido, você mesma possa dizer para o seu relacionamento sólido, seu parceiro, né? Como você se sente de fato?
Porque muitas vezes ele nem sabe como você está se sentindo e você guarda isso, ou outras mulheres colocam isso para fora de uma forma agressiva. As duas formas afastam esse homem, tá? Então, é muito importante uma prática que eu vou trazer para vocês agora aqui como um presente no nosso episódio de hoje, tá? Então, é uma prática poderosa, um ritual da presença noturna, tá? Que você vai fazer já hoje de noite, tá bom? Então, antes de dormir, ambos, né, vão estar com as suas telas desligadas, aliás, recomendação importante para a sua saúde como um todo, celulares não podem ficar no quarto na hora de dormir, pelo menos precisa ficar a 1 metro de distância, melhor, mais dessa distância entre você, né, e o seu esposo e a pessoa que estiver dormindo ali, o ambiente que você dorme. Não pode ficar celular no quarto. Aquela história de celular do lado do travesseiro, nem pensar, tá bom? E importante que ele esteja num outro ambiente com alguma porta fechada. Então, de repente, dentro do seu banheiro, né, que é a sua suíte, então você deixa dentro do banheiro, porta fechada do banheiro, provavelmente vai estar pelo menos 1 metro de distância. Veja a possibilidade. Bom, para o nosso ritual, celulares longe de vocês, telas desligadas, e você vai pedir carinhosamente, né, e pedir para o seu marido um abraço em silêncio. Pode ser um abraço de 1 minuto, só um abraço. É um abraço gostoso, você vai sentir os braços do teu marido, você vai sentir a proteção que você já sentiu antes, mesmo que agora você não esteja se permitindo, você não esteja sentindo, mas nesse momento você vai sentir. Isso é uma vivência para você sentir. Então, sinta esse abraço gostoso do seu parceiro, da pessoa que você escolheu para passar a sua vida, tá? E com uma pergunta leve, você vai perguntar: qual foi o melhor momento do seu dia? E sinta ali naquele momento aquela troca de olhar antes de apagar a luz. E se naquele momento você sentir que, não, tem alguma coisa de momento de dia, você vai adaptar essa pergunta, tá? Mas esse momento, o importante é que venha algo positivo, um melhor momento. Então, se você não achar interessante usar essa frase de um momento do seu dia, pergunte: qual é o melhor momento que ficou para você da nossa relação, do nosso casamento? O que você tem guardado e gravado da sua lembrança? Então, durante esse abraço, eu prefiro até que você faça essa pergunta aqui. Vamos adaptando, mesmo que eu acabei de colocar inicialmente como momento do dia, tá? Você vai trazer isso como qual o melhor momento que você, meu marido, tem da nossa relação. E aí, o importante dessa prática é, na hora que vocês vão dormir, né, trocar esse olhar antes de apagar a luz, e vocês estarem ali com aquela vibração de um momento bom, de um momento gostoso entre vocês, e irem dormir com aquilo, porque o mais importante na hora que vai dormir é pegar no sono com um pensamento bom, um pensamento positivo, uma lembrança, uma memória positiva. Não é o momento, na hora que está pegando no sono, de ficar pensando em preocupações, em coisas ruins e desagradáveis, tá? Então, esse é o momento de trazer ali coisas boas, e aí você vai fazer esse exercício, esse ritual poderoso com o seu marido. Então, um ritual de presença noturna, tá? Esse é um ritual que ele pode até parecer, assim, simples, mas ele desenvolve, vamos dizer assim, mais humanidade ali no casamento. Tá? É como você realmente regar uma plantinha, que não resolve tudo de uma vez, às vezes a plantinha ficou muito tempo sem água, né? Mas regando isso, você vai mantendo essa planta viva, como se você mantivesse a chama acesa, tá? E é isso que importa. E eu quero te dizer que a solidão à noite, ela é sim uma dor silenciosa, minha imperatriz, minha mulher 40 mais bem-sucedida, mas ela não precisa ser a sua rotina, e isso eu preciso reforçar aqui, porque lembre-se, quando você ativa o seu auto-amor, você cria realmente conexão, em vez de ficar aceitando aí migalhas, tá? Lembre-se, mais uma vez, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar o nosso vídeo com alguma amiga, 40 mais que você tenha, que tem um relacionamento e precisa ouvir isso, tá? E mais uma coisa, se você se identificou com esse tema, me chama no WhatsApp, aqui na descrição do link, como eu já informei, você tem o nosso contato, tá? Que eu vou te responder pessoalmente e vou te ajudar a dar o primeiro passo. A gente pode conversar sobre as ferramentas emocionais que eu tenho aqui para te ajudar na sua caminhada do seu auto-amor, do seu amor por você mesma, que reflete diretamente no seu casamento, tá? E já se prepara, porque no próximo domingo nós vamos falar sobre outro assunto, que é o maior erro das mulheres fortes no casamento. Então, se você é
uma mulher forte? Provavelmente sim, porque se você se conectou comigo, estamos aqui, mulheres fortes. Vamos entender qual é o maior erro das mulheres fortes aí no casamento, e esse tema realmente pode virar uma chave de uma forma diferente que você enxergue hoje o teu relacionamento, tá bom? Então, te vejo no próximo domingo aqui contigo, e boa semana, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com amor no coração e alto amor para relações.